Mais uma vez estamos ansiosos para começar esta publicação, este vídeo, tá, prezados? Então estamos felizes de mais um momento aí com vocês, de poder compartilhar, de poder mostrar alguns aspectos proféticos dos últimos dias em que nós estamos vivenciando, tá bom? Então quero convidar a todos de longe e de perto para assistir mais um evento, mais um programa, tá? E eu gostaria de convidar vocês para vocês interagir conosco. Eu quero que vocês interajam conosco, tá? Nós vamos deixar o nosso telefone aí para vocês conversar conosco posteriormente e fazer algumas perguntas, sabe, prezados ouvintes? Fazer algumas perguntas é muito importante isso para nós, tá? É muito importante isso para nós. E pode segurar ele, tá? Então é muito importante isso para nós e é muito importante nós compartilharmos algum conhecimento. Hoje eu estou a fim de a gente abrir o leque a respeito das profecias, tá? A respeito do aspecto profético, que é muito importante nos últimos momentos da história humana a gente entender o desfecho profético. Todos os Shabbatotes aqui, cada Shabbat que nós temos aqui, nós estamos sempre estudando a Torá, a Taná, nós sempre estamos em alguma atividade espiritual, ajudando as pessoas a entenderem o quebra-cabeça, entendeu? O quebra-cabeça para vocês poderem entender a época em que vivemos, entender o período em que nós estamos vivendo. Eu sei que tem muita gente que está preocupada com este período, que é um período negro, é um período difícil, é um período que está mudando. O planeta Terra nunca mais vai ser o mesmo depois destes acontecimentos, né, que abalou o mundo, que todo mundo está sabendo. Então é muito importante que você entenda na cadeia profética dois profetas, dois Naviim, que foram magnificamente abençoados com uma revelação de Yah. Bendito seja o seu Kadosh nome, Baruch Hashem. Yah, ele revelou a dois profetas os últimos momentos da história da humanidade. Estes profetas conhecido com o nome de Daniel e também Yohanan. Esses dois profetas foram conhecidos com suas visões escatológicas, mostrando como o processo jurídico do universo, que começou lá em cima, iria se processar aqui na terra, até a vinda do Mashiach. Todos nós esperamos ansiosos, prezados telespectadores, todos nós estamos ansiosos pela vinda do Mashiach. Isso eu posso perceber, está todo mundo querendo a vinda do Mashiach, né? Cada pessoa, cada indivíduo na face da terra deseja imensamente que o drama dos acontecimentos deste mundo tenha fim. Ninguém mais suporta ver a morte, ver a tristeza estampada nos corações dos animais, das coisas, ver também a indiferença do amor, o racismo, enfim. A gente vive em um planeta que ninguém suporta mais viver nele. A ansiedade humana é de que haja uma intervenção, do Todo-Poderoso aqui nesta terra. É que o Todo-Poderoso possa fazer um programa aonde os seres humanos consigam um lugar melhor para viver, uma dimensão melhor para viver. Nós temos algo chamado Kadish, e no Kadish, no Sidur, nós temos exatamente isso.
quando o Eterno diz, ele fala o seguinte, quando na reza fala que venha o seu Mashiach, que venha o tempo do Mashiach, seja em nosso tempo ou seja em outro tempo, mas que venha o Mashiach. Exatamente, é exatamente isso que vamos registrar agora, prezados ouvintes. Alguns aspectos importantes da profecia. Nós queremos falar com vocês alguns aspectos fortes de Daniel, uns pontos básicos. Eu não vou falar tudo porque não vai dar tempo, tá? Mas eu vou falar o básico, para que vocês entendam em que época, qual é a verdade presente para os nossos dias, em que época nós estamos vivendo, em que período nós estamos vivendo, a que tempo nós estamos vivendo. Às vezes você pensa que esse período em que estamos vivendo de coronavírus, de problemas com outras situações econômicas, e vai passar, mas na realidade nós todos sabemos que o mundo nunca mais será o mesmo depois desta fase. O mundo está caminhando para uma mudança radical, e todo mundo já sabe, não precisa eu falar muito, para uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial estamos adentrando. O profeta de Pátamos, o profeta de Gileana, Apocalipse, como nós conhecemos, fala a respeito de um período em que um poder chamado em hebraico de Terion, exatamente Terion. A palavra Terion em hebraico, prezados telespectador, requer aqui sabedoria. Fala de um grupo de animais. Daniel, exatamente, também fala deste grupo de animais. Esses 3 animais que desenvolveram a implantação do sistema deste mundo que ainda hoje opera. O reino que veio desde a Babilônia Antiga. O reino que se desenvolveu desde a época do rei Nimrod. E este período vem se desenrolando, e cada período desse colocado, visualizado, tido, como é que eu posso falar? Eles colocam como um animal, por exemplo, cada período em que vivemos na história da humanidade, ela é como se fosse um animal, é um espelho. Cada período da história é exemplificada como um animal. Por exemplo, o período da Babilônia, vamos nos aprofundar aqui. O período da Babilônia, prezados telespectadores, é exemplificado como animal leão. O período, por exemplo, da Medopécia já é exemplificado como animal urso. Esse período, o reino, os medos e persas, através de Assuero, grandes reis que houve naquela época, diante daquela situação da rainha Esther, Hadassa. E nós temos também o terceiro reino, que foi um reino magnífico. Este reino é exemplificado como o animal leopardo. Então são 3 tipos de animais. O agrupamento desses 3 animais, que era o reino da Babilônia, o reino da Medopécia e o reino da Grécia. Então nasce, prezados ouvintes, por incrível que pareça, um terceiro animal. E este animal chama exatamente, prezados telespectadores, de Terion, que, traduzindo para o português, significa besta. Besta. O que é besta? É simplesmente um animal que é aglomerado. Por quê? Para nós entrarmos na live de hoje, é importante nós entendermos o agrupamento desses 3 grandes animais, que eram os reinos dos Medo-Persas, os reinos da Babilônia e o reino da Grécia. E então, os reinos que se aglomeraram, fizeram uma unidade, criando então um 4º animal, chamado de poder, besta. E este animal, ele é visto por Yohanan, visto saindo do mar. Exatamente, visto saindo do mar. E vamos agora esquentar o motor, tá bom? Tá preparado?
Está preparado para ouvir o que vão ouvir hoje? Estão mesmo preparados? Muito bem. Hoje nós temos aqui em nosso estúdio um grande jovem que veio de longe, Denilson. Ele veio de longe para estar conosco, né? E ele vai contar o testemunho dele daqui a pouco. Eu quero que ele fale ao vivo aqui no nosso estúdio, né? Ele vai contar, eu vou fazer uma entrevista com ele, né? E ele vai estar conosco falando a respeito do que o Eterno fez na vida dele, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o poder que sobe do mar e o poder que sobe da terra. O poder que sobe do mar e da terra. São dois poderes. Isto eu tenho que mostrar para vocês, para que vocês entendam os dias atuais em que vivemos. E melhor dizendo, para que vocês também possam, por incrível que pareça, prezados ouvintes, saber que horas são no relógio de Yud-Re-Vav-He. Que hora nós temos no relógio de Adonai? A que horas estamos no relógio do Hashem Todo-Poderoso? Existe sim, o Eterno tem uma hora, tem um momento, tem um período em que ele vai intervir na história deste mundo. Adonai vai intervir nos anais, nos séculos, nos milênios deste mundo. Então, eu quero colocar você, prezado telespectador, a par destes últimos acontecimentos, essa escatologia examinada que vamos examinar com você agora. Eu sei que para muitos vai ser a primeira vez que vai ouvir isso. Para outros não, já ouviram. Mas eu quero puxar com você. Puxa aí o livro de Guiliana. Abra aí, por gentileza, as páginas. Quem não tem a pechita, abra aí no capítulo 13 de Guiliana. Vamos então? Vamos lá? No capítulo 13 de Guiliana, nós temos então as duas bestas, e essas duas bestas é o que vai fazer com que você entenda todo um processo em que nós chegamos até os dias de hoje. Então, primeiramente está escrito: e eu pus-me sobre a areia do mar. A mar, dentro de profecias, prezados telespectadores, vocês sabem que é povos, nações, né? E vi subir do mar, dos povos, um poder, uma besta, tá? Uma besta, e esta besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre suas cabeças nome de blasfêmia. Eu preciso falar isso para vocês com uma amplidão muito maior. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, exatamente a visão de Daniel. Cada animal exemplificado aqui por um período, tá, gente? Então, presta atenção no que vocês vão ver agora, com todo o amor, com todo o carinho, tá? Vocês vão perceber, né? Vão perceber que é grande a revelação, é grande aqui a revelação de Daniel e de Yohanan. Ambos perfeitamente, eu fico impressionado com a unanimidade dos profetas. Eles ambos profetizaram que Yohanan, por exemplo, tanto Daniel, ele viu uma besta, um poder saindo do mar. Os seus pés como de urso, semelhante ao leopardo, e sua boca como leão. E o dragão deu-lhe seu poder, veja, e o seu trono, e grande poderio. Então, perceba aqui, prezado telespectadores, os aspectos que este animal, aglomerado como leopardo, leão e urso, é uma exemplificação de cada período que houve na face da terra. Vamos mostrar um pouco aos nossos queridos telespectadores a respeito de cada período. Por exemplo, o período de Babilônia. Para quem não sabe, os teólogos ensinam que os nomes que hoje existem, como João, Pedro, Lucas, os nomes como Paulo, Jesus, Deus,
Os teólogos ensinam que isso é normal, isso é comum, estes nomes vieram de uma natural tradução, transliteração. É o que eles não ensinam para vocês, é a verdade. Eu quero dizer isso para vocês, telespectadores. Os nomes, as festas, o período de implantação do sistema econômico, político, o sistema de confissão dos pecados, o sistema das horas, o sistema semanal, cada dia adorando um Deus. Por isso que até hoje nós temos, a cada dia da semana você adora uma deusa, começando no domingo, o Deus Sun, é o Deus Sunday, dia do sol. Segunda, Monday, Moon, lua. Tuesday, Deus Tio, Marte. Quarta-feira, o Éden, o Deus do casamento, que era Mercúrio. Mercúrio, que era o Deus do egoísmo. O Deus do egoísmo, para aqueles que não sabem, é Mercúrio. Este era o Deus do egoísmo, do ego, do ódio. Tá? Então, por isso que nós temos a quinta-feira, Thursdays, que era o Deus Thor, né? Aquele que segurava aquele martelo, o martelo de Thor, tá, gente? E na quinta-feira, Thursday, dia de Thor. E na sexta, Friday, Frigga, né? E no sétimo, nós temos então o Shabat, que eles adoravam Saturno. Então veja, prezados ouvintes, que todo o sistema religioso que existe hoje, ele teve suas bases, teve seus fundamentos, nasceu exatamente, prezados telespectadores, ali na Babilônia, nas paredes da Babilônia antiga até hoje. Se você for no Iraque e você visitar a Babilônia, você vai ver nas paredes ainda da Babilônia o símbolo, prezados ouvintes, do leão. Exatamente isso. O símbolo do leão nas paredes dentro da Babilônia. Era o símbolo da sua ação. Era o símbolo do aspecto, porque era um reino de ouro. Era um reino de ouro. Daniel falou sobre isso. Era o reino mais próspero, mais lindo de todos na face da terra. Era o período do rei, era o período da Babilônia. Era fantástico. Mas não se esquecendo, prezados telespectadores, que foi lá dentro desta Babilônia, que todo um aspecto de implantação de um sistema diabólico, satânico, começou na Babilônia. Não se esqueça que as festas que você hoje participa, principalmente São João, não se esqueça que as danças dessas festas juninas, o costume de comer milho nesta época, não se esqueça que os louvores aos deuses nesta época e os sacrifícios que se fazem hoje, que os políticos fazem, é triste no candomblé, na macumba, em outros setores, né? Eles costumavam pegar as crianças, colocaram a letra P, parece P, não é P, tá? E colocavam X, exatamente era a simbologia de Cristo, que depois se tornou, logo depois, se tornou a palavra Cristo, que é um símbolo. Aqui hoje eu estou com vontade de revelar tudo para vocês, prezados telespectadores. Eu quero revelar aqui tudo. Eu não vou deixar esta live passar sem revelar todos os segredos. Eu quero revelar aqui segredos que nunca foram revelados. Que o Facebook me deu a oportunidade de falar com sabedoria, mas eu quero revelar aqui alguns segredos muito fortes. Tá? O primeiro segredo é que eles faziam, na época da Babilônia Antiga, também na época dos Medo-Persas, na época da Grécia ainda, eles faziam sacrifícios que até hoje perduram para que o Deus deles, da colheita, disso e daquilo, prosperassem eles, fizessem ficarem ricos. E existe sim a ação destes demônios, desses espíritos. A gente vê pelo Egito. É muito interessante quando você vê pelo Egito o aspecto ali dos magos jogarem as varas, se transformar em serpentes,
também fazer os transformar em sangue. Eles tinham suas magias, seus encantos, e geralmente os que faziam estes sacrifícios ficavam ricos, conseguiam matar alguém e assim sucessivamente. São uma transmissão negra, é uma cabala negra transmitida através dos séculos. Então, prezados telespectadores, eu quero deixar bem claro que toda a base antiga que foi programada há muitos anos atrás para colocar os alicerces de hoje, dos dias em que vivemos, foi programado naquela Babilônia. Tudo foi programado naquela Babilônia. Se você pensa que os nomes não nasceram ali, você está equivocado. Foi lá que nasceu o nome do Minotauro, que era metade homem e metade boi. O Minotauro exatamente foram frutos da hibridação genética dos Néfilins, dos Gevurins, dos Rephaim, né? Então esses indivíduos que nasceram filho dos Melahins, que vieram de outros mundos, filho dos anjos, que tiveram sexo com as mulheres, eles deram combustível, eles deram base, todo o combustível para a implantação daquela antiga Babilônia, cujo forte poder iria trazer raízes para que o mundo de hoje pudesse se fundamentar em seus princípios. Logo depois, nós vemos os Medo-Persas, tá, gente? Os Medo-Persas, prezados telespectadores, recebeu toda aquela herança pagã. Lembre-se que as festas foram lá colocadas, tá, gente? Principalmente o Natal, o Carnaval, que você gosta tanto, né? O Ano Novo, né? Nós temos também o Réveillon do Ano Novo, a Páscoa. A Páscoa nasceu no tempo de Nimrod ainda. A Páscoa, a deusa Ishtar, que era a deusa que trouxe o conhecimento do Tammuz, que morreu numa cruz, morreu numa sexta-feira da paixão e ressuscitou em um domingo, tá, gente? Então, a religião babilônica, ela se baseia, prezados telespectadores, em mentiras. A religião babilônica, ela se baseia em mentiras, em maldade. Exatamente, a mentira da Babilônia antiga é que transmitiu para os Medo-Persas. Daí, que era o símbolo do urso, daí é que veio a entrada de Mitra, né? Que era o deus Dagon, o deus peixe. O deus peixe. Mitra era a deidade que era adorada com muito amor e sacrifícios humanos. Até virgens era colocada, sacrificada por Mitra. Gente, é terrível. O mitraísmo era o forte laço que captou tudo da Babilônia antiga e transmitiu, sem dúvida, para a Grécia, que era o símbolo do animal, do leopardo. A Grécia, então, pegou tudo, prezados telespectadores, e da Grécia foi que surgiu as pronúncias que até hoje nós chamamos os nomes. Por exemplo, o nome João, né? O nome Isus e Jesus Cristo. O nome Deus, todos, prezados telespectadores. É bom vocês saberem. Tem muitos que já sabem, mas tem muitos aqui que não sabem. Tá? Estes nomes vieram da onde, prezados? Vieram de lá, na Grécia. Esta pronúncia que até hoje existe, né? Que era Zeus no latim, Zeus no grego, né? Que na terceira declinação do genitivo você tem Zeus, Deus, Deus. Eles falam Deus, depois que veio para o português, Deus, fazendo referência ao Minotauro, ao boi. É muito importante você saber. Então, de dentro do mar, de dentro dos povos, aqui que está o ponto alto para a gente entrar no programa desta tarde, que ainda não entramos no programa, só estamos preparando você, prezados telespectadores. Então, o ponto alto, prezados ouvintes, aqui da nossa live, é o momento em que a besta, o poder, ele sai de dentro dos povos. Quem eram os povos? Era o leão,
o urso e o leopardo, simbolizando como Babilônia, Medopécia, isso, e Grécia. Esses três animais então se aglomeraram. E dentro desses três animais surge um quarto animal. Neste quarto animal, prezados telespectadores, era um animal terrível, espantoso. E Yohanan, tendo a visão, Adonai falando com ele sobre este animal, foi dito que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E eu gostaria de dizer que uma de suas cabeças foram ferida de morte, né? Mas a profecia mostra que a chaga mortal foi curada. E é aí, prezados telespectadores, que quando você entende este aspecto profético, é que você vai entender. Por isso que eu estou falando tudo isso. Hoje nós queremos chegar ao auge. Hoje eu quero chegar com você a que horas estamos no relógio profético do Eterno. Quanto tempo nos falta, né? Quanto tempo nos resta aqui nesta terra, nesta onda de morte, que já começou o anjo da morte. Porque você não tenha dúvida, gente. 2020 é um marco em que Adonai permite que o anjo da morte... Muitas pessoas estão culpando a China, muitas pessoas estão culpando a Europa, culpando os Illuminati. Sim, realmente todos eles estão envolvidos com esse tipo de comportamento, de soltar o vírus, de criar o vírus. Os Illuminati estão envolvidos, todos. Mas eu não quero que vocês se esqueçam que não é a China, a Illuminati que está fazendo somente isso. É a permissão de Adonai. Na realidade, é a ação do anjo da morte. Porque agora, 2020, nós temos que entender o poder da primeira besta. Porque senão você não vai entender. Não vai entender. O poder da primeira besta, se você não estiver conectado, você não vai entender a realidade dos dias em que nós estamos vivendo. Por exemplo, aqui nesta primeira besta, prezados telespectadores, nós temos algo que nos ajuda a entender a questão. Por exemplo, 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes, está lá escrito, no qual esta mulher está sentada, falando a respeito do monstro, porque ela está sentada exatamente na besta. A besta quem é? Era a religião que surge da aglomeração de quem? Dos 3 animais. Quem eram os animais? O leão, o urso e o leopardo. Eram os 3 animais. Então, destes poderes surgiu o dragão. Então, o dragão que a mulher estava sentada, porque o dragão aqui, prezados ouvintes, era o símbolo dos draconianos, de Draco. Não deixando de falar para vocês aqui, prezados telespectadores, que foi Dracon, o reino de Dracon, que implantou o sistema da transgressão. É bom vocês saberem aqui, prezados telespectadores, que antes da queda, Adão não vivia aqui neste planeta. Não, gente. Não, gente. Em hebraico você vê isso muito bem. Eles vieram de Queden, do jardim de Queden, que daí veio a palavra Éden, do jardim de Queden. Ele veio de lá de cima, a Kevod que acompanhava eles. A alegria que estava emanando deles era algo magnificamente gigantesco dos nossos pais. Eles se vestiam de luzes. Quando então os draconianos, que vieram de mundos caídos, no qual eles destruíram por causa da transgressão, eles então implantaram o chamado Belial e os sentinelas, e também os Néfilins. Eles então implantaram, prezado telespectadores, aqui neste planeta a transgressão. E quem se envolve com a transgressão, então acontece as palavras que está escrito em Daniel 8, versículo 10. Vamos examinar? Pega as escrituras. Está escrito lá: e jogou a verdade por terra. Fez isto e prosperou. Exatamente, é o reino de Draco. Por isso que é falado o dragão em que aquela mulher está sentada. Interessante que ela tinha nas mãos uma taça.
E naquela taça estava escrito o símbolo da prostituição, as suas doutrinas, porque as doutrinas que hoje estão na mente da humanidade, prezados ouvintes, todas as doutrinas que estão na mente da humanidade vêm dela, Então ela embriagou as nações com suas doutrinas. Quais são as suas principais doutrinas que esta besta implantou, prezados ouvintes? Quais são? Vamos nomear até chegar no momento da escatologia para ver como vai ser o fim. Eu estou louco para falar para vocês. Eu estou ansioso para falar. Mas vamos lá. As primeiras doutrinas, trindade, por exemplo. Nunca existiu trindade. Nunca. São doutrinas dela, tá? Nunca existiu Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca existiu a palavra filho. A palavra filho é uma implantação portuguesa de seres que traduziram. Não existiu. O que existe é o Menha. E o Menha, a essência. Adonai Errad. Adonai é um só, o eterno, nunca foi 3 nem 2, nada disso. Adonai sempre foi, sempre será um só, uma só pessoa, operando no universo. Um só ser operando neste universo, tá? Então, prezados telespectadores, é bom entender outras doutrinas como a implantação do domingo solar. Um dia eu quero falar só sobre o domingo solar. Vocês vão ver que a adoração ao sol que tem nas missas, que tem nas várias igrejas, que tem em volta da cabeça de Jesus Cristo e os deuses da Babilônia, entre esses, Jesus Cristo, você vai ver que ali não é o sol nosso que alimenta a gente, que a gente tem a luz solar. Não é de jeito nenhum, gente. A luz solar que ilumina os santos católicos, santos deuses da Babilônia, é exatamente o sol de Nibiru. Nibiru, e ninguém sabe deste segredo. É o círculo que Nibiru faz do movimento de onde eles vêm, passa pelo nosso sistema solar, passa por Marte e depois chega até a nossa atmosfera e depois vai embora. Então, gente, vocês têm que entender os segredos de quem nunca. Parece que eu sou um dos homens na face da terra, prezados ouvintes. Eu sou um dos homens da face da terra que tenho a coragem, de dizer o que ninguém diz. Você sabe por que eu tenho coragem de dizer o que ninguém diz? Você sabe por quê? Porque eu não estou ligado a pastores, não estou ligado a denominação e nem igreja. Eu não sigo religião, então ninguém me sustenta, porque o que mantém a boca do povo calada, de quem sabe calado, é o din-din, é o tutu. Dinheiro, muita grana rola, é milhões que rolam na mão destes homens para manter de bico fechado. Por exemplo, eu vou aqui abrir um jogo aqui para vocês e vocês vão ficar impressionados. Apesar que o nosso tempo aqui é curtíssimo. Eu tenho que correr contra o tempo porque tem muita coisa para falar hoje. E hoje eu quero fazer um programa completo. Eu quero arrasar hoje aqui com vocês. Eu não quero sair daqui se não terminar o programa todo, esta parte aqui. Eu quero fechar com chave de ouro. E logo depois vocês vão ver aqui em nossos estúdios a grande experiência do Denilson. Ele está aqui já em nossos estúdios, né? Ele vai participar aqui conosco no Centro de Estudos Proféticos. Mas eu quero que vocês saibam, gente, que os segredos ocultos nunca foram revelados pelos grandes, nem pelos governos, né? Os draconianos nos escravizam desde então. Os draconianos mandam na gente. É os draconianos que faz com que a escravidão histórica seja imensa, porque nós somos escravos da mentira. A história que nós vivemos é uma mentira, gente. A história que nós vivemos é uma mentira. Eles inventam, eles criam gramática para dizer que a transliteração de Yeshua é Jesus, que é o mesmo. Eles inventam que Deus é isso mesmo, é Deus mesmo. Eles mentem para vocês.
Eles mentem, e a mentira, ela é muito boa. Se eu chegar numa igreja Assembleia de Deus, ou numa igreja batista lotada, e falar a mentira, todo mundo dá glória a Deus, como sempre deram lá. Tá, gente? Mas se você chegar numa igreja e falar a verdade, todo mundo manda você para aquele lugar, para o Sheol, para o negativo, para o inferno. A humanidade não suporta a verdade. A implantação da verdade é algo insuportável. A sociedade vive uma mentira constante. A sociedade vive faz de conta. A sociedade, eles vivem por debaixo dos panos, numa mentira, na transgressão. Para eles é muito mais fácil, porque todos querem receber as bênçãos de Deus, do Deus que eles criaram, do Deus que veio da Babilônia. E é isso que o Deus faz. Deus dá as bênçãos para eles, dá carro, comida, dá dinheiro, dá isso, dá aquilo, sem eles mesmo precisarem, como é que eu posso dizer assim, sem eles precisarem de guardar nenhuma mitzvot. Eles não precisam de guardar mandamento, não precisa guardar Shabat, não precisa deixar de comer carne de porco, camarão, não precisa se separar do marido no período de sua separação, menstruação, não precisa de as festas do Eterno, Shavuot, Yom Kippur, tá? Entende? Então não tem como, é constante, eles querem guardar, eles querem vida, eles querem bênção, sem guardar nada. É assim que a sociedade ela é promovida. É assim que a sociedade vive. Então, voltando, eu quero dizer para você que o dragão é que promove tudo isso. É tanto que todos os pastores que se envolvem com essa transgressão, todos os pastores de igrejas cristãos que se envolvem com este tipo de adoração da primeira besta, né? do poder que foi estabelecido, da religião estabelecida. Não vamos dizer que é Papa, que é a Igreja Católica, não. Eles só representam estes três animais aglomerados. E eles estão sentados aonde? Exatamente isso, prezados ouvintes. Eles estão sentados no dragão. Porque é o dragão que deu todo o poder, todo o controle. A história, por exemplo, os livros de história mentem para as crianças. Mentem. Os livros de história mentem para os adultos. Os livros de ciência é uma constante mentira. Tá? É uma constante mentira. Recentemente, por exemplo, eu descobri uma mentira que é terrível através de mercúrio. Eu pude perceber que muitos dos remédios, inclusive vacinas, que se aplicam nos corpos, é a base de mercúrio. E para quem tem um bom conhecimento médico, já sabe que mercúrio, ele retira os minerais do seu corpo, entre ele a prata, entre ele o ouro, o cobre, que são minerais que você tem lá dentro, que uma vez retirado, você fica fraco, você não tem forças e você morre rapidamente. Então, esse conhecimento foi tirado. Eles não sabem o segredo do ouro, por exemplo. E eu não quero falar isso agora. Ou vocês querem que eu fale do ouro agora? Não vou falar do ouro agora. O segredo do ouro é outra live que eu quero, que vai abalar o Brasil e o mundo. Ninguém tem essa descoberta que eu fiz do ouro. A descoberta que eu fiz do ouro é algo tão forte, que vai abalar o planeta Terra todo. E os grandes, os Illuminatis, eles sabem desse segredo. Eles conhecem este segredo, é o segredo do ouro. Não estou falando o que é não, hein? Eu não estou falando não. Mas esse segredo é um segredo tão terrível, o segredo do ouro, que pode ter certeza, gente, que eles, sabendo que o ouro é tão poderoso na vida humana, eles jogaram o quê? O mercúrio nos remédios para poder sugar o ouro do seu corpo para lhe matar rápido. Gente, o mundo vive numa mentira. Draconianos, o mundo dos draconianos, o reino de Dracon, os dragões, foram eles que implantaram toda a maldade neste mundo. E eles jogaram a verdade por terra. Fez isto e prosperou. Através
deste programa que eles fizeram, prezados telespectadores. Então, eles conseguiram implantar um sistema pelo qual eles controlam o planeta. Então, os livros de história, as revistas, a televisão, a economia, prezados ouvintes, aqueles que não sabem, a economia, o dinheiro, tudo, prezados telespectadores, é controlado por este grupo, pelos draconianos. Eles dão poder, eles dão tudo para quem o adoram, para quem o serve, para quem ama esse sistema. E também persegue, você não tem ideia daqueles que são fiéis ao Eterno, quanto sofrem. E isso está escrito em Apocalipse, exatamente depois de Apocalipse 13, logo em seguida, vem Apocalipse 14, 12, onde está escrito, eu vou até ler para vocês aqui, estou com uma pechita aqui nas minhas mãos, né? Onde está escrito exatamente a expressão 14, 12. 14, 12 está aqui, gente, por incrível que pareça, no versículo 12, pega aí na sua Bíblia, aqui está a paciência dos santos, dos Kadoshim. Está aqui no hebraico. Aqui está a paciência dos Kadoshim. Aqui estão os que guardam as mitzvot de Elohim, né? E tem a emuná em Yeshua, tá? E tem a emuná em Yeshua. Esta expressão, na realidade, ela está escrita, prezados ouvintes, em aramaico. Tá, gente? Ela está escrita em aramaico. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, por incrível que pareça, prezados telespectadores, em aramaico, a expressão é aqueles que têm a sahad de Yeshua. Poucos entendem, somente os judeus mais profundos que estudam sabem que a sahad de Yeshua é aqueles que sofrem por causa do seu nome. É aqueles que foram mortos. Meus olhos enchem de lágrimas, sabe, gente? É aqueles que foram mortos por causa do nome de Yeshua. Isso foi encontrado lá em Hebron, numa placa. Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que guardam as mitzvot de Elohim. E tem a sahad de Yeshua, aqueles que morrem. Será que você, porque o reino de Dracon é um reino que mata, é um reino que quem não serve a eles destroem, eles não têm piedade. E agora vem a bomba, prezados ouvintes. Aqueles que não servem a Dracon, o dragão, eles levam a pior da desgraça financeira. O cristianismo foi criado por eles. O cristianismo foi criado pelos draconianos. Eles controlam o mundo através destas religiões. Como é bom, prezado telespectador, conhecer as 7 colinas, por exemplo, é a localização geográfica deles. É os montes Palatino, Esquilino, Capitolino, Viminal, Quiminal, Cele, Aventino. Estes 7 montes estão localizados só em um lugar da terra, prezados ouvintes, lá em Roma. Lá em Roma, onde o dragão deu todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder. Exatamente. Quando os juízos de Elohim, que já começaram esse ano, a ser derramados sobre a terra. Porque tudo tem um limite. E quando chega neste limite, as taças de Elohim derramam-se sobre a face da terra. Não tem mais jeito. Adonai começou a agir no planeta.
Não foi a partir de 1812, 1530, na praga disso, não. Adonai começou a agir na terra, prezado telespectadores, exatamente no período de 2020. Isso foi me mostrado em visão ainda no ano de 1996. E isso está, inclusive, na própria moeda de 20 libras. Pega a moeda de 20 libras, eu te mostro. Pega a moeda de 20 libras e me dá uma ligada para mim no telefone. Pega a moeda de 20 libras, a moeda que eu estou te falando é a nota. Pega a nota de 20 libras e me dá uma ligada no telefone. 20 dólares, viu? É de 20. Você tem que pegar de 20 dólares, tá? Não é 20 dólares, é 20 libras, desculpa. Tá? E me liga, você vai ver lá exatamente em código 2020. Aí tá lá em cima, coronavírus. E olha que a moeda a libra é a moeda antiga. A moeda antiga estava lá escrito. Estava lá escrito, gente, há anos e anos lá dizendo, na moeda de 20 libras, também na moeda de 20 dólares. É só você virar. Virou, você vê a Torre Gêmeas, virou para cá, você vê escrito, ano de 2020, as lágrimas, está lá escrito, tears, lágrimas, ainda diz o mês, março. A moeda de 20 dólares há muito tempo existe, e já estava dando recado, Então, gente, esse ano de 2020, os juízos de Adonai começam. Você não está percebendo como o clima está estranho? Vocês não estão percebendo não como as coisas estão entrando nas situações desordenadamente? Vocês não estão percebendo não a evolução da transgressão? Eu nunca percebi que nestes dias há tantos sacrifícios humanos, gente. Eu nunca vi tantos sacrifícios humanos. Minha gente, eu não estou entendendo como a face do planeta Terra, nos dias atuais, está idêntico no primeiro século da Babilônia. É impressionante. Eu me lembro uma coisa que acontecia na época de Tamuz, que é o mesmo Jesus Cristo, veio da Babilônia antiga. Eu me lembro um fato que me marcou. Era quando eles pegavam as árvores de pinheiro, cortavam as cabeças dos recém-nascidos e penduravam nas árvores de pinheiro. E cada família oferecia seu primogênito e dava a Jesus aquele sacrifício. Eu fico impressionado a ignorância dos pastores, como eles são ignorantes, e também até de ortodoxos rabinos, em achar que Yeshua é o mesmo Jesus. É muita falta de conhecimento, falta de conhecimento gritante, porque está na história. Está na história. É gritante. Eu vou citar até algumas fontes aqui, prezados telespectadores. Eu vou citar fontes, por exemplo, uma fonte é História Antiga e Medieval de Spalding, né? Deuses orientais e ocidentais da mitologia, da Idade Média, né? Heróis da Antiguidade Clássica. Todos esses livros mostram. Eu não entendo onde está a cabeça desses homens. Eu não entendo por que o dinheiro é tão importante. Por que o dinheiro fala tão mais alto. Lembre-se que o que está escrito lá em Guilherme. E o dragão deu-lhe seu trono, o seu poder. O dragão deu-lhe seu trono, o seu poder. Aqueles que o servem, todo o poder é dado. Todo o poder é dado. Aqueles que servem a Dracon, aqueles que servem a transgressão da Torá, aqueles que é salvos, tal como eles dizem, pela graça de Deus, aqueles que se deixam levar pelo Novo Testamento católico, que ali está cheio de adulterações, aqueles que se deixam levar por todas estas coisas, estas pessoas, gente, se enriquecem. Por isso que quer ficar rico,
comece a fazer o que esses pastores fazem. Os trambiques, as mentiras, as revelações falsas, as falsas curas, o rodar da vassourinha, sapatinhos de ouro, de fogo, sei lá. O tererê, sei lá, fica rodando. Então basta mentir, o cara tá cheio do Espírito Santo e começa a ter dinheiro e começa a vir maravilhas na mão daquelas pessoas. Eles chegam a dar carro zero para os seus pastores. É terrível, a ignorância é gritante, né? Com a Bíblia na mão, pensando que aquilo veio de lá do Éden, veio de lá do Eterno, não sabendo que veio das mãos do dragão. Foi o dragão que deu a Bíblia, prezados ouvintes. O dragão, esta Bíblia que está na mão do povo hoje, que o povo bota debaixo do braço como desodorante. O povo que está com esta Bíblia debaixo do braço como desodorante. Quem deu esta Bíblia, prezado telespectadores, foi o dragão. É terrível dizer isto. Nunca a Bíblia original foi esta. Nunca a Bíblia original foi esta, prezados telespectadores. O Vaticano escondeu. O Vaticano escondeu a Bíblia original e deu ao mundo o que eles queriam que o mundo soubesse. E adoraram a besta que deu sua autoridade. Todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e adoraram o dragão e adoraram a besta. Bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos de Elohim e têm a Sahad de Yeshua. Aqui, prezados telespectadores, a gente para analisar um poder que subiu. E interessante que você vai logo adiante, prezados ouvintes. Agora vamos pegar fogo. Vamos pegar fogo agora. Você vai ver, prezados telespectadores, que este poder, no capítulo 17 de Guiliana, este poder então mostra quando e veio um dos 7 melahins, anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Essa grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Foi ela que recebeu o poder do dragão, com o qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho, gente, da sua prostituição. E levou-me em rua a um deserto, e vi uma mulher assentada. Aquela mulher, gente, é o símbolo do sistema representado. Ela estava sentada sobre aquele dragão, daquelas religiões. E ali estava cheio de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, que é exatamente, veja como é o Vaticano. Tá, gente? Né? Pérolas preciosas, tinha no cálice na mão, cheio de ouros. Né? Ela tinha no cálice e da imundícia da sua prostituição, que era exatamente suas doutrinas. As suas doutrinas. Ela estava embriagada com as doutrinas. O vinho da sua prostituição são muitas doutrinas. A doutrina da graça de Zeus, vós sois salvos pela graça. A doutrina do inferno negativo, que a doutrina verdadeira é outra, é muito maior do que isso. Né? A doutrina da Trindade, a doutrina da Bíblia que eles criaram. Né? Então, a doutrina do casamento, é muito bom vocês ouvirem isto, sobre o casamento do Eterno, da Torá é outro, não é este criado por Roma, criado pelo Papa. Né? Sempre prometi um dia falar só sobre o casamento. É triste eu ver tanta mentira impregnado, e interessante que as pessoas têm as mentiras como verdades, e vai falar que aquilo é mentira. Aquilo é mentira porque quando uma pessoa ouve diversas vezes uma mentira, aquela mentira
se torna verdade. Quando você ouve todo dia, pau é pedra, 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 nunca pau vai ser pedra, mas na cabeça daquele cara vai ser mesmo. Vai ser pedra, ele vai olhar para o pau e dizer, aqui é pedra, aqui é pedra. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é pedra, porque já botou na sua cabeça que é pedra. Não tem como tirar. Não tem como tirar mais de sua cabeça. Sua cabeça já foi feita a lavagem cerebral. Sua cabeça está cheia de mentiras. Por isso que há tanta dificuldade, gente. Tanta dificuldade, gente. Tanta dificuldades. Tá? Tanta dificuldades. Nós temos aqui que esta era apocalíptica não vai acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Exatamente esta era é uma era em que vivemos plenamente. Né? Então, prezados telespectadores, agora vamos pegar fogo aqui dizendo para vocês o que está escrito em Apocalipse 17. A besta que viste, quando tinha dito, capítulo 7, diz, e o Melahim me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. E no versículo 6 diz, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e da Sahad. Interessante essa expressão aramaica, porque os livros da Teshuvah, os livros exatamente Sefer HaTeshuvah, que não existe no Novo Testamento, o nome verdadeiro, prezados ouvintes, era Sefer HaTeshuvah. Quem sabe, sabe, está nos livros de Jezabel. Eu falo com provas, eu só falo com provas. Não existe a palavra Novo Testamento, existe comentários da Torá, que os apóstolos talmidins faziam, que eram chamados livros do retorno. Eu sei que vocês não sabem o que é o Teshuvah. Então, livros do retorno para a Torá. Eram comentários da Torá. Tá, gente? Então, eu quero que vocês entendam, prezados telespectadores também aqui, né? E que, por incrível que pareça, que naquele período, os livros da Teshuvah estavam fazendo o retorno para a Torá. Logo então, prezados ouvintes, eles começaram a ser mortos. De todos os lados, eles começaram a serem mortos. Aos montes. Eles matavam por dia, só para você ter uma ideia. Todos os dias, Roma matava 4.000 seres humanos. Quem fez essa pesquisa foram os próprios americanos em seus livros de história. Mas eu acredito que era muito mais do que isso. A igreja romana todos os dias matava 4.000 seres humanos. E os corpos não podiam ser enterrados em cemitérios. Tinha que ser enterrado fora. Até crianças. As pessoas, então, eram jogadas de montanha abaixo. Os corpos. Para as aves de rapinas comerem. Por isso que diz, e jogou a verdade por terra. Fez isto e prosperou. O sangue dos santos, eles mataram aos milhares. Tá, gente? Eles mataram aos milhares e as pessoas morriam com convicção. Morriam com força. Eu nunca vi um povo tão forte como aqueles que morreram pelo nome de Yeshua. Por aqueles que morreram pela Torá. Morreram pela sua fé. A Torá, Yehudá, Yehudim, eles estavam ligados a Brit Milá. Hoje eu vejo como as pessoas se embriagaram com Roma, que até mesmo a Brit Milá não fazem mais. Diz que isso é coisa do passado, é coisa de judeu. A Brit Milá é uma mitzvah tremendamente forte. Um homem não pode entrar na frequência quântica do Eterno. Está lá no livro de Ezequiel 40, 44. Não tem como fugir, gente, se ele não fizer sua aliança com o Eterno. A Brit Milá é algo magnífico. A Brit Milá, ela vem exatamente para ajudar o homem a se reconectar com o seu Criador, porque a letra Kadosh do nome do Eterno, a letra Yud, se encontra com a letra Re, e então o homem entra numa dimensão magnífica. Eu me lembro de uma oração de Ana Berroa, que diz, Ana Berroa, Gedulá Yemiha Tatisserura, Kabel Hina Meha Sagavenu Taharim Norá. Nas primeiros versículos, as primeiras frases de Ana Berroa diz,
rogo-te diante do trono do Todo-Poderoso, que afrouxa as ataduras do cativeiro, afrouxa. Gente, o marco dos draconianos é a ignorância. Quanto mais você é ignorante, melhor para lhe controlar seu cérebro. Quanto mais você é ignorante, é melhor para controlar a sua vida. Exatamente os que sofreram os testemunhas de Yeshua, né? E está escrito, e vendo-a, eu me maravilhei, e o Melahim me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e a besta que traz as 7 cabeças. A besta que viste já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Eu dou para qualquer um o que você quiser, para você me decifrar agora, prezados ouvintes, o que a besta que era, e que não é, e que aparecerá, e que virá. Quem é esta fase? Você pode perceber que toda a cadeia apocalíptica, toda se cumpriu. Não vai se cumprir não. Já se cumpriu. Toda a cadeia apocalíptica está em uma fase avançada de terminar os momentos finais. É impressionante. Como eu fico maravilhado quando eu vi que Babilônia aconteceu. Está lá, o Apocalipse falava isso. Medopécias aconteceram. Está lá, ele muito antes de acontecer, o profeta viu. Medopécias aconteceram, Grécia aconteceu. Os 4 reinos foi dividido para os generais de Alexandre, né? Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro. E logo depois nós temos o 4º reino, que era o reino de Roma. Você vê que tudo se cumpriu ao pé da letra, como Aureliano, Apocalipse e Daniel. É fantástico. Nada deixou de se cumprir, prezados telespectadores. Nada. 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 E por incrível que pareça, esquentando aqui para vocês, prezados ouvintes, nós queremos dizer agora, a besta que era, a besta que não é e a besta que aparecerá. Quem é esta besta que era e a besta que não é e a besta que aparecerá? Quem é que tem coragem de me dizer quem é? Quem é essa besta? Essas 3 fases. Muito bem, gente. Então, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, gente, durante 1260 anos. Está lá, a profecia dizia que esse período ia ser desse jeito. Durante 1260 anos, meus prezados telespectadores, o povo santo foi esmagado, foi humilhado, tomaram um murro na cara, foi espancado, o povo santo foi estraçalhado, gente, destruído. O povo santo foi esmagado, mortos. Roma, se fosse contar a quantidade de sangue que Roma derramou, os mares que nós temos, os 7 mares perdiam, a quantidade de sangue é muito mais do que os mares. Por isso que os santos que estavam debaixo do altar disse: meu Senhor, até quando vigarás a nossa morte? Até quando ficaremos aqui abaixo e tu não farás justiça? E está escrito, e foi-lhe dado vestes brancas para que descansassem, até que se completasse o número. Gente, é terrível. O tempo está chegando. Adonai tem o seu relógio, prezado telespectadores. E agora eu vou dizer o segredo da besta que era. A besta que era foi aquela besta que atuou desde o período em que ela começou a atuar na face da terra. Em que período, Pierre? Em que período, Shimon? Foi exatamente em 538. Em 538, prezados ouvintes, até o ano de 1798. Exatamente, está lá escrito em Apocalipse 13, foram 1260 dias. Um dia te dei como ano, Ezequiel 4, versículo 6. Foram 1260 anos, gente.
de perseguição. E como é que você sabe o ano que começou? Porque foi a última poder que Roma destruiu para reinar. Exatamente, a Bíblia fala sobre isso. Três cabeças foram arrancadas. E então, eram 10 chifres, 3 chifres foram arrancados. E esses 10 chifres eram os 10 reinos que Roma está sobre a Europa, que era os germanos, anglo-saxônicos, lombardos, vândalos, suevos, hunos, ostrogodos, visigodos, burgundos. Então, esses 10 reinos, 3 foram arrancados: os ostrogodos, os vândalos e os hunos. Eles foram cortados, imediatamente foram cortados, prezados telespectadores. E ao ser cortado, prezados ouvintes, esses níveis, esses indivíduos, ao serem cortados, então Roma começou a operar com todo o poder. Então foi neste período que ela mudou a Bíblia. Foi nesse período que ela mudou os tempos e as leis. Os tempos que eu estou te falando é a questão das festas, dos calendários. Foi nesse período que eles mudaram a Torá. Foi nesses períodos que eles substituíram a Torá pelo Novo Testamento. Foi nesse período que eles cresceram. E por isso que está escrito que Daniel diz: e jogou a verdade por terra. Fez isto e prosperou. E jogou a verdade por terra. E eles prosperaram. Então, a besta que não é exatamente a besta que foi ferida de morte. Desde 1798, por isso que disse, e uma das suas cabeças seriam feridas de morte. Desde 1798 até o ano de 1929, quando a besta começou a subir para a entrada da segunda besta. Nós estamos agora na vigência da segunda besta, de um poder que está querendo implantar agora um sistema econômico, político e religioso. Vocês estão sabendo que a religião da nova ordem não vai mais ter religião? Vai ser a religião do Estado. A implantação mesmo oficial vai ser agora 2023. Todo mundo já está sabendo. Quem está estudando sabe disso. Então eles estão montando um palco. Começou agora no ano 2020, o coronavírus já é para montar o palco. Os palhaços, que são os vírus, estão já fazendo os gracejos diante da plateia. Mas logo entra os que vão fazer a coisa acontecer, os grandes homens, Então eles vão entrar dentro do cenário já controlando tudo. Então, para a implantação, eles estão criando um poder. As religiões então se unem. Todas as religiões se unem. E é criada uma imagem, aquela besta antiga. Assim como aquela besta antiga matava, trucidava, faziam morrer todos os que não. Rapaz, bastava ter... Eu me lembro de um padre que foi queimado vivo, só pelo fato daquele padre escrever um versículo da Bíblia e distribuir na igreja dele. Só por isso, este padre foi morto, queimado vivo. Gente, vocês não sabem como a Bíblia era proibida. Para a Bíblia ser liberada, como ela está sendo liberada hoje, todo mundo tem, até o Bidu, o cachorro meu que morreu já, até meu cachorro que morreu, o Bidu, que tanto me acompanhou, tinha a Bíblia dele debaixo do braço. Quer dizer, todo mundo tem Bíblia. Mas por que as Bíblias hoje são liberadas? É simples, gente, é muito simples. Porque as Bíblias de hoje, elas estão preparadas para o povo ler. Ela é modificada. As Bíblias, ela é programadas para você estudar. Ali tem tudo que eles querem que você entenda, e não a verdade do Eterno. E não a verdade do Eterno. Então, prezados ouvintes, eu quero agora pegar fogo com vocês, revelando a besta que aparecerá. É exatamente este poder que está vindo aí. É exatamente o que está vindo aí. A próxima live, eu quero falar a respeito deste poder que está vindo aí. O poder que vai tomar conta deste mundo. O poder que vai estar interligado nos corpos de cada homem. Cada um que tiver o chip plasmático, não sei, vai estar interligado ao central computador.
Eles vão saber de tudo que você faz, tudo que você pratica. É a criação da imagem àquela besta. É um poder. As religiões vão desaparecer, não vai ter mais assembleia. Você já percebeu que as igrejas evangélicas, batista, presbiteriana, adventista, não estão mais se reunindo? O coronavírus, a proibição foi geral, eles estão se reunindo com muitas dificuldades. É um novo tempo, uma nova religião que eles estão implantando, um novo sistema político. A política está acabando. Os vereadores, deputados, senadores, vai acabar. Vai ser um presidente só para tudo. E um presidente eletrônico que vai comandar tudo, que vai dar recompensa aos que o seguem e castigo para aqueles que não fazem sua vontade. Este é o período que já estamos entrando. Não vai acontecer o ano que vem, já vai começar agora. É o período negro que já está vindo depois do coronavírus. Começa em 2021 com toda a força, com todo o poder. E eu quero dizer a vocês que não desistam. Se você chegou até aqui, prezados ouvintes, e se você até aqui conseguiu vencer, prezado telespectadores, seja perseverante, tenha forças. Eu me lembro das palavras de Yeshua, quando diz: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Elohim. Baruch atah Adonai borei pri Hakol. Aqueles que mantêm a Sahad de Yeshua. Aqueles que foram massacrados pelo seu nome. Aqueles que foram, sabe, gente, que sofreram muito, mas aqui na terra não cederam ao dragão, não cederam ao dinheiro, porque o dragão, quando percebe que, primeiramente, ele lhe oferece grana, o dragão lhe oferece grana para você ceder. Nós queremos, aqui temos nosso estúdio, hoje a presença do Denilson, um menino que teve uma experiência com o Eterno magnífica também. Um jovem de 22 anos. E ele teve uma experiência magnífica com Hashem. Ele estava se suicidando. Ele tinha amarrado a corda para se matar. Ele já estava programado para morrer naquela manhã. Porque ele estava em profunda depressão do mundo, da vida que ele vivia, da corrupção que ele vivia. E ele estava disposto a morrer. Ele vai vir aqui em nossos estúdios, eu vou chamá-lo aqui. Vamos chamá-lo aqui em nossos estúdios, né? Do Centro de Pesquisa. Como é que vai, Denilson? Tudo bem? Nossa, aqui, ele está aqui conosco. Então, eu vou apresentar ele aqui. Eu quero apresentar ele aqui para vocês. Está aqui este jovem, né? Eu quero vir mais para cá, para todos verem vocês. Tá aí o Denilson. Tá? Eu vou ver se a câmera pega ele bem, acho que tá bom, né? Então tá aqui o Denilson, gente, ele teve uma experiência magnífica com o Eterno. Ele é um rapaz que veio de uma guerra muito grande. Shalom, Denilson, como é que vai? Shalom, tudo bem? Muito bem. Fale bem alto aí sua experiência rápida, né? Como é que foi o seu momento de você conhecer o Eterno? Você era um tipo pastor da Assembleia de Deus, né? Ele era um líder da Assembleia de Deus. Como é que foi sua experiência? Conte aí. Bom, é o seguinte, eu era evangélico, nunca tinha visto falar nada sobre judeus ou judaísmo. Eu, desde nascido, eu estava na Assembleia, nascido e criado lá. Comandava grupo de oração, comandava grupo de jovens. Isso. E era filho de pastor. Bom, então, a minha vida era o cristianismo. Me aconteceu muitas coisas dentro da igreja e fora da igreja que me deixaram muito triste mesmo. De uma depressão de 6 meses para frente, a depressão estava terrível. E eu decidi que eu ia me matar. Eu decidi realmente. E ninguém iria fazer nada para me impedir. Eu peguei uma corda,
esperei o momento de ficar só em casa. Eu atei a corda no telhado lá, na madeira do telhado, coloquei no meu pescoço, apertei a corda, subi em cima de um banco e disse, é agora. Dei o primeiro passo e eu me lembrei de uns DVD que tinha ganhado, de um amigo meu. Eu desci para assistir aquilo e eu vi que era os DVD deste homem que aqui está, do Robespierre. Assisti e a verdade veio à tona. Eu vi, descobri o nome de Adonai, o nome de Elohim, e eu disse, isso não é possível. Passado uma semana para frente, eu raciocinando aquilo em casa, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que aquele Jesus que eu acreditava desde criança era uma mentira? E naquele exato momento, eu me lembro disso, isso está vivo na minha mente. Naquele exato momento, uma luz fortíssima apareceu na minha frente. Eu caí de joelho ao chão. E aquela luz, saiu uma voz emanente daquela luz e disse, Shalom, Shalom, meu filho. Eu fiquei estarrecido com aquilo, nunca tinha visto nada semelhante. E eu perguntei, eu falei, meu Senhor, és tu por acaso Jesus? Ele disse, não, eu não sou Jesus, eu sou Yeshua. Foi essa a expressão que eu ouvi, eu sou Yeshua. E aquilo, nossa, aquilo foi algo fantástico, algo incrível. E você estava só na hora? Eu estava só em casa. Em casa? Em casa. E quando você viu a visão, como foi o aspecto da visão assim, logo de imediato? Você viu a pessoa? Eu vi, sim, vi Yeshua, eu vi ele. Você perguntou se ele era o quê? Eu perguntei se ele era Jesus, porque até então eu conhecia só Jesus. Então, na minha cabeça, era Jesus que estava me aparecendo. Por isso que eu perguntei. Então você perguntou, Senhor, quem és tu? Tu és Jesus? Porque era aquilo que você aprendeu nas igrejas. Exatamente. E o que é que ele disse? Ele disse, não, eu não sou Jesus, eu sou Yeshua. Ele disse, eu sou Yeshua. Yeshua. E a partir daquela hora em diante, o que aconteceu em sua vida? Nossa, a minha vida mudou completamente. Eu saí daquele engano, saí daquela mentira que era o cristianismo. E eu comecei a defender o nome de Yeshua. Eu comecei a viver Yeshua. E eu fui expulso da igreja que eu frequentava por causa de Yeshua. E o Eterno fez esse milagre, eu tive essa experiência, eu estive face a face com Yeshua, com o Hashem Todo-Poderoso. Ele me escolheu. Baruch Hashem. Nós agradecemos, vocês estão vendo aí, muito obrigado, Denilson, que Adonai lhe dê forças para sempre ser fiel, porque nunca ninguém vai ter uma experiência como essa, né? Poucos, eu conheço várias pessoas que tiveram várias experiências com Adonai, no Brasil. Alguns tiveram sobrenatural. Teve uma pessoa que disse, ninguém me falou do Hashem. Quem me falou foi o próprio Eterno. Me apareceu em sonho. Eu sabia que isso ia acontecer. Então, prezados telespectadores, eu vou me despedindo aqui de vocês. Na próxima live nós queremos falar sobre a segunda besta e o período escatológico de quanto tempo nos resta, tá? Nós queremos mostrar para vocês algo surpreendente. Mas aqueles que gostaram do nosso programa, né, dá um oizinho, né, dá um like e tal. É muito importante a gente se sentir estimulado. Se sentir estimulado para a gente poder continuar ajudando as pessoas, tá? E aquelas pessoas que quiserem nos ajudar, né? Nosso trabalho não é fácil, a minha guerra é muito grande. Muitas vezes o meu sofrimento é terrível, terrível sofrimento eu tenho para servir, para continuar na luz. As pessoas acham que é fácil, que a minha vida é fácil. Não é não, gente. A minha vida é muito difícil, é muita perseguição, muita dor, muita acusação contra mim, me acusam demais, mas eu estou aqui, né? Eu estou aqui, estou firme aqui com o Eterno, vivendo, vencendo, que é o mais importante, sendo vencedor,
que é o mais importante. Tá? E aqueles que querem nos ajudar, eu peço que nos ajude a manter esta obra no ar. Eu não tenho salário, não estou ganhando do auxílio emergencial, até agora não recebi nada, não. Só pela fé que nós vivemos. Anote aí o nosso número da nossa conta aí. Banco do Brasil, agência Banco do Brasil 1602, dígito 0. Anote aí de novo, agência Banco do Brasil 1602/0 e conta corrente 79552/6. Conta corrente 79552/6. Vou repetir de novo. Agência Banco do Brasil, agência 1602/0, conta corrente 79552/6. Tá, gente? Então, espero encontrar você de novo em nossa live. Não deixe de nos ajudar, ajude-nos. Contribua, tá? Nos dê força para a gente continuar. Não é fácil fazer o que eu faço. É fácil criticar. É fácil dizer que eu não presto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso é fácil. Difícil é fazer o que eu faço. Shalom, Shalom Aleichem. Nos vemos na próxima live com a permissão do Hashem Todo-Poderoso. Tá bom?